Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos mais uma vez à aula de responsabilidade profissional. Hoje nós vamos falar sobre balística forense. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Estamos sim. Boa noite, professor. Sim, estamos ouvindo. Maravilha, pessoal. A nossa aula, normalmente nas minhas aulas, vocês têm a aula e depois vocês têm aquela atividade para responder que vale como chamada, tudo bem? Então, provavelmente vai dar tempo, a aula é um pouco mais extensa, mas o questionário lá também é bem simples. Então, assim que eu terminar a aula teórica, vocês têm lá já no Classroom o link, já está ativado para vocês responderem, tá bom? E a chamada vai ser feita pela resposta da atividade. A atividade, ela não vale ponto, vocês já fizeram o trabalho desse primeiro bimestre, vocês já fizeram a prova desse primeiro bimestre, então é uma atividade aí de fixação de conteúdo, na qual eu vou fazer a chamada por ela, tá? Então, assim que eu terminar a nossa aula, vocês podem acessar lá e já responder. Lembrando, aqueles que quiserem responder antes de eu terminar a aula teórica, fiquem à vontade, o link já está ativado, tá bom? O questionário já está aberto para vocês responderem. Como eu toquei no assunto do trabalho e da avaliação, eu abri hoje o portal do professor, né, conforme a secretaria havia me dito, já estava habilitado e eu lancei as notas, né, a média, a nota que está ali já é a média do primeiro bimestre, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, depois entre em contato comigo no particular, no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas daqueles que tiverem, tá? Então, as notas foram lançadas dos alunos que estão inseridos no sistema, lá no portal do professor. Eu já conversei com o Vitor hoje à tarde, né? Alguns alunos que estão aqui, que fizeram a prova, que estão aqui no Classroom, que estão no Teams, os nomes ainda não estão lá no portal do professor. Eu já passei para assistência da coordenação esse fato de que muitos alunos que estão no Classroom e que estão no Teams ainda não estão no portal do professor. Então, isso já foi reportado também. Lógico que cada um, se quiser mandar lá um e-mail para o atendimento da universidade, fique à vontade, aqueles que ainda não estão, que não vão visualizar ali a nota, tá? Quem não está visualizando é porque ou não fez a prova e o trabalho, ou porque o nome ainda não está lá no portal do professor para que eu pudesse lançar a nota, tá? Todos que estavam lá no portal do professor, que fizeram trabalho e prova, as notas foram lançadas. Como eu disse, já é a média do primeiro bimestre, tá bom? Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para me chamar no WhatsApp depois da aula, amanhã, domingo, segunda-feira, tá? E aí eu vou tirar todas as dúvidas, vou explicar por que foi a nota, quanto que tirou no trabalho, quanto que tirou na prova. Por enquanto, eu só estou autorizado a postar ali, né, a nota do primeiro bimestre, mas aqueles que entrarem em contato comigo, eu passo aí, eu explico tudo aquilo que for necessário, esclareço todas as dúvidas também, tá bom? Bom, pessoal, então, feita essa... Desculpa, só uma pergunta. Oi. Sim. Essa nota foi lançada por e-mail? Não. Ou no Classroom? Não, no portal do aluno. Ah, tá. No sistema da universidade, tá bom? Porque eu não posso liberar essa nota, eu não fui autorizado a liberar ela pelo Classroom, e eu não sou autorizado também a encaminhar as notas diretamente para os alunos. Eu fui autorizado somente a lançar a nota no portal da universidade, tá bom? Ok. Então tá bom. Pessoal, qualquer dúvida depois eu vou respondendo, não tem problema. Só vamos começar a nossa aula porque, como eu disse, é uma aula já bastante extensa, né? Quando nós falamos aí de balística forense. É importante dizer, inicialmente, que a balística forense, ela é um subconteúdo, ela é uma espécie também ali, né, da traumatologia forense. Então, como vocês já viram, traumatologia com o professor Francisco Gerês, a balística faz parte, né, de uma forma mais extensa, de uma forma mais aprofundada da traumatologia, né? Não sei se o professor Francisco chegou a comentar alguma coisa, mas com certeza hoje nós vamos aprofundar muito sobre o estudo da balística forense, né? Até porque, pelos últimos mapas da violência divulgados no Brasil, os ferimentos, as lesões por arma de fogo ainda são muito prevalentes. Então é importante, né, que vocês tenham esse conhecimento aí em balística forense. Bibliografia, nós continuamos aí com a bibliografia do Delton Cross, conforme já
encaminhada para vocês. E aí vamos então ao nosso estudo, né? Quando nós falamos de balística forense, por certo, nós temos que compreender aquilo que significa arma de fogo, né? Então, sobre esse aspecto de estudo, nós temos aí dois conceitos que deverão ser analisados sobre o que é arma de fogo, né? Um primeiro conceito é o conceito técnico. Sobre o conceito técnico, arma é todo objeto criado com finalidade de ataque e com finalidade de defesa, né? Então é importante aqui que nós tenhamos essa concepção, que as armas de fogo têm duas finalidades, ou atacar ou se defender. Sobre o conceito jurídico, então o primeiro conceito é o conceito técnico. O segundo conceito é o conceito jurídico. Sobre o conceito jurídico, arma é todo objeto criado com a finalidade de matar, sendo que este conceito pode ser entendido sobre dois sentidos. Então, primeiro sentido, o sentido estrito ou sentido próprio. Qualquer objeto definido como arma pelo legislador, seja ela uma espada ou uma arma de fogo, ou seja, tudo aquilo que tem potencialidade lesiva ao indivíduo. Já num sentido amplo, é tudo aquilo que pode ser utilizado para a prática de um delito, para a prática de uma lesão, né? E exatamente aquilo que nem foi criado para exatamente ter essa finalidade. Então, quando nós observamos um objeto que foi criado para uma finalidade pacífica, que ele é utilizado para causar a lesão corporal em alguém, nós estaríamos aí diante de uma arma sobre um conceito amplo, sobre um conceito impróprio, né? Como, por exemplo, a navalha, uma chave de fenda, né, um facão, outros objetos aí que, de fato, não têm essa finalidade por essência. Eles podem ser utilizados também para a prática de lesões, mas não tem a essência de... não é esse o objetivo de quando eles foram praticados, né? Citando aqui, né, o Heraldo Rabelo, ou citado lá pela Neuza Bittar, ele traz outras classificações, como, por exemplo, as armas manuais e as armas de arremesso. Só que eu estou falando de arma num sentido amplo, não somente arma de fogo, tá? Quando nós falamos em armas manuais, são aquelas que são utilizadas para o combate corpo a corpo. Ela exige uma proximidade entre os indivíduos. Já quando nós falamos em armas de arremesso, né, elas não exigem essa proximidade entre os indivíduos. E aí, as armas de arremesso, elas podem ser também classificadas como armas simples e como armas complexas. Arma simples, né, a própria arma funciona como um projétil ou uma lança, por exemplo. Já as armas complexas são aquelas que arremessam projéteis, e aí sim servem como exemplo as armas de fogo. Então, mais uma vez, as armas simples, a própria arma funciona como um projétil, uma lança, por exemplo, né? A lança é o objeto lesionador. Já as armas complexas é aquelas que arremessam projéteis, no caso, as armas de fogo. Então, nós estamos diante desse conceito jurídico, né, reclassificado ou subdividido das armas de fogo. Então, a arma de fogo, ela está ali, né, num sentido próprio, diante deste conceito que nós analisamos, e elas são armas, então, complexas. Então, essa aí nós já temos uma distinção entre armas, né? E aí nós vamos ver a questão das armas brancas e armas de fogo, né? A arma branca é aquela que não necessita de uma reação físico-química, como no caso, né, a deflagração da pólvora, para que ela possa ferir alguém. Então, a arma branca, assim por se dizer, são aquelas armas, né, normalmente as armas simples. O próprio objeto é o objeto lesionador. Então, nós podemos agora concluir o que é uma arma de fogo, né? Ela é criada pelo homem com capacidade de lançar projéteis, usando tanto a força expansiva de gases resultantes da queima controlada de determinado propelente. Os gases ficam no estojo. Então, vamos até grifar aqui para que, caso vocês sejam questionados sobre o conceito, né, de uma arma de fogo, vocês já têm aí esse conceito bastante importante.
Outra questão que nós devemos analisar aqui é que a formação, essas armas de fogo, elas são formadas, na sua essência, por um cano de aço ou similar, por mais que elas não precisem ser, na sua integralidade, também deste mesmo material, deste mesmo objeto. Por quê? Porque hoje as armas de fogo, em razão da sua modernidade, elas estão sendo construídas com objetos muito mais leves. Então você tem, por exemplo, um revólver, uma pistola aí, que pesa gramas, 500 gramas, 400 gramas. Então, na verdade, o que nós temos hoje é que o cano da arma, ou seja, aquele espaço por onde o projétil será arremessado para fora, em razão da expansão dos gases, ele é de aço. Já o restante da arma, conforme nós veremos ainda na aula de hoje, ele pode ser construído por outros materiais. E, na verdade, é o que vem acontecendo, até para que essas armas fiquem menores e mais leves, tá? Então, essa é uma questão bastante importante. Por que que o cano, né, mesmo que seja a parte interna do cano, ele é de aço? Porque ele tem que resistir ali a uma explosão. Ele tem que resistir à combustão, né, dos gases ali, quando do acionamento daquele projétil. Então, esse é a maior finalidade dele ser tão resistente. Por quê? Porque a quantidade de pressão que aquela combustão vai gerar, ela é muito grande. Uma outra questão que nós devemos analisar aqui é que as armas, elas arremessam projéteis em razão dessa força expansiva, ou seja, o ar que está ali dentro, a explosão, os gases que são gerados por essa explosão, eles vão então expandir, e com essa expansão haverá uma compressão, e em razão dessa compressão, o projétil será ali então expelido pela arma de fogo, né? Não sei se aqui no grupo nós temos algum colega que é atirador esportivo, que é caçador, né? Hoje nós temos aí uma grande expansão de atiradores esportivos, caçadores, né? Então, é algo que acaba sendo cada vez mais comum, né? A pessoa ter a sua posse da arma de fogo dentro da sua residência, ou o seu porte de tráfego na condição de atirador esportivo ou de caçador, né? Eu, particularmente, tenho a posse da arma de fogo para uso residencial e tenho também ali a autorização. Eu sou o CAC, né? Eu sou atirador esportivo, caçador e colecionador, né? Então, ou seja, a partir do momento em que nós começamos a estudar um pouquinho mais, é onde nós vamos compreendendo tanto o funcionamento quanto a dinâmica, né, da utilização das armas de fogo, né? Vocês, como médicos, vocês devem conhecer esse estudo, devem conhecer a balística forense, porque com certeza na vida profissional de vocês, né, em um momento ou outro, vocês acabarão ali atendendo vítimas de disparo de arma de fogo. Ou como peritos judiciais, que podem vir a ser também, vocês deverão identificar, né, por exemplo, conforme o objeto dessa nossa tela aqui, vocês deverão identificar o atirador. Então, como é que eu sei que alguém disparou uma arma de fogo, né? Pela pele das mãos dessa pessoa. Porque vocês devem perceber, vocês devem imaginar aí, para quem não tem muito contato com arma de fogo, que a partir do momento em que ela é disparada, né, os gases tanto vão, né, para frente, eles vão expandir, fazendo com que a arma possa expelir o projétil, mas também ali no seu entorno, muito próximo, haverá a queima da pólvora. E essa queima da pólvora, ela vai então gerar ali partículas. E essas partículas de chumbo podem agregar, elas podem ali ficar os resíduos nas mãos do atirador. Então, esse é um grande objetivo. Ou seja, os resíduos podem formar manchas acinzentadas na mão do atirador. Manchas essas geralmente invisíveis ao olho nu, mas mediante uma perícia, elas são facilmente ali identificadas. As partes das mãos mais atingidas é o dedo indicador, porque ele está muito próximo ali, né? Se for um revólver, ele está muito próximo do tambor da arma, e a dobra entre o polegar e o dorso da mão. Por quê? Porque também é uma área muito exposta
a esses gases, né, a essas partículas de chumbo deflagradas. Então, isso é uma das características aí da identificação do atirador. A prova da parafina, então, esse é o teste, esse é o modo, né, em que a perícia vai buscar essa resposta. A prova da parafina nos permite identificar agentes oxidantes, ou seja, os nitratos, resultantes da queima de qualquer dos componentes e não somente a pólvora, sendo comuns resultados falsos ou positivos. Poderá ser positiva a prova em até 3 a 5 dias após o disparo. Percebam que não é algo instantâneo, né? A ausência ou a presença desses resíduos não deve ser utilizada como elemento definitivo, mas é um elemento indicativo de que aquela pessoa realizou um disparo de arma de fogo. Então, sobre o conceito da balística forense, né, nós vamos compreender, então, que é uma disciplina que estuda basicamente as armas de fogo, as munições, os fenômenos, né, os efeitos dos disparos dessas armas, a fim de esclarecer, então, questões judiciais. E, logicamente, nós veremos aqui também imagens que nos levam a compreender, né, os efeitos desse disparo no corpo humano, como é o formato das lesões praticadas por armas de fogo. As armas de fogo, então, né, de uma forma técnica ainda, eles são engenhos mecânicos, conforme nós já falamos, destinados a lançar projéteis no espaço pela ação da força expansiva de gases oriundos da combustão da pólvora. Pessoal, qualquer manifestação, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Bom, então nós vamos aqui compreender, dividir, na verdade, né, a balística forense em 3 momentos, ou em 3 formas de estudo, 3 formas de análise, tá? Então, quando nós observamos e quando nós estudamos a balística forense, nós podemos compreendê-la. Primeiro, a balística interna ou interior é aquela que estuda os mecanismos internos das armas, a sua estrutura, as munições e os propelentes. Então, balística interna ou interior. Depois nós temos a balística externa, que é aquela que cuida da trajetória do projétil e a sua estabilidade. Lembrando, né, que a trajetória do projétil ele tem uma trajetória retilínea, mas quando ali entra em contato, quando ele sente a resistência do corpo humano, ele pode ter uma trajetória não retilínea. E nós temos também a balística terminal, que é aquela que trata de maneira de como o projétil é afetado quando atinge o alvo e como o alvo é afetado pelo projétil. Então percebam que quando nós aqui observamos essas 3 divisões da balística, nós passamos então pela própria estrutura da arma de fogo, nós passamos pela trajetória que esse projétil vai despender entre ser disparado até atingir o seu alvo, e aí, por fim, nós temos então a balística terminal, que é aquela que vai estudar, né, os efeitos deste projétil, né, a deformação deste projétil quando encontra o alvo e, logicamente, os danos que ele vai causar no alvo pelo impacto. Quando nós estudamos, então, a balística, mais uma vez, eu já disse para vocês, perdão, que nós temos ela inferior, interior e exterior. Né? Isso já, o conceito do que seria, nós já sabemos. Agora, né, nós temos que compreender, para que nós possamos entender os ferimentos causados por armas de fogo, porque a gente vê muita gente tocando no assunto, falando do assunto, mas sem compreender exatamente como acontece. Então, a primeira compreensão que nós temos que ter é a percussão. O que é, na verdade, deixa eu ver aqui, tem um colega pedindo para acessar a sala, vamos autorizar. Aproveitando aqui para agradecer os meus mais de 40 alunos presentes aqui nessa sexta-feira, né, uma sexta-feira bastante agradável aqui, né, bastante fresca, choveu o dia inteiro, então é um prazer sempre estar aqui com vocês e mais uma vez obrigado pela presença de todos vocês. Né, quando nós falamos então dessa percussão, né, do disparo da arma de fogo, ela ocorre quando o gatilho é acionado, fazendo com que o percursor bata ali na espoleta, que vai então, né, da munição, que vai propagar ali a explosão. Ou seja, né, aquela reação gasosa que vai expelir ali o projétil.
Depois nós temos a iniciação da espoleta. Então, olha só, no primeiro momento, aciona o gatilho vai bater na espoleta, a espoleta vai gerar uma faísca, né? Com essa iniciação da espoleta, uma vez atingida, detona produzindo uma faísca que passa pelo evento e atinge a pólvora. E nós temos, então, né, a queima dessa carga de projeção. Então, nós temos um acionamento, nós temos a liberação da faísca pela espoleta, nós temos a queima da carga de projeção, ou seja, da pólvora. Com essa queima da pólvora, com esse aquecimento da pólvora, nós temos a queima, e aí... Oi? Vamos mandar para... Alô? Não, só para dizer quem sou. Tá. Sim, sim. Então, beleza, pessoal. Então, com a queima ali da pólvora, nós temos a liberação de gases, né? E essa liberação de gases, ela vai fazer com que haja uma expansão, haja ali, né, uma compressão dentro do estojo, e essa pressão é aumentada de tal forma que vai deslocar o projétil. O projétil, logicamente, ele é deslocado pelo cano, né, da arma, e aí ele é forçado para fora. Nós vamos ver que nós temos armas de alma raiada e armas de alma lisa. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, né? Mas o importante é que, independentemente se ela é de alma raiada ou de alma lisa, o projétil ele será, então, expelido ali pelo cano, né? Lembrando também que quanto maior for o cano, mais estabilidade e maior é a certeza de que o projétil vai alcançar o seu alvo. Nessa aceleração do projétil, ela é gradativa, ou seja, o projétil ganha velocidade e essa velocidade ela vai tanto aumentando quanto, logicamente, reduzindo ao seu final. Então, isso vai depender muito também da distância em que a arma de fogo está do alvo, para saber, né, qual é ali a potência em que ela vai atingir o alvo, se na sua potência máxima ou já numa potência reduzida. Com essa saída do projétil, os gases que foram produzidos também saem da arma em altíssima temperatura. Quando esses gases saem da arma, né, nós vamos ver em alguns vídeos que eu vou passar daqui a pouquinho, é onde eles também provocam ou podem provocar queimaduras no alvo. Se eles estiverem numa distância razoável, nós vamos falar um pouquinho desse tiro a longa distância, tiro a curta distância, tiro a queima-roupa, né? Nós vamos perceber que a arma pode provocar, então, queimaduras também ali na vítima. Então, esse é o grande objetivo, né? Todas essas características, todas essas minúcias que nós estamos vendo, é onde nós podemos compreender. Então, nós temos lá as armas de alma raiada. É aquela que tem lá pequenos sulcros no seu interior do cano, né? Normalmente para projéteis únicos que vão gerar a esse projétil uma maior estabilidade de rotação. E isso vai, então, determinar que seja uma arma que tenha uma melhor estabilidade também e projete isso em razão do alvo. Tá? Então, o projétil se desloca no ar e gira em torno do seu próprio eixo, de acordo com o sentido dado pelas raias da arma. Perdão. Tá? Então, raias são pequenos sulcros já ali numa condição que vai determinar que o projétil saia em rotação. Quando nós vimos agora há pouco e falamos sobre a balística na análise do exterior, né, na verdade, ela estuda toda essa trajetória do projétil, desde a saída da arma até o alcance do alvo, estuda também os movimentos desses projéteis no espaço, a sua propulsão. Então, quanto maior o calibre, maior a concentração de pólvora, será maior a propulsão, a rotação, a vibração, porque nós temos projéteis também em formatos diferentes, né? Nós temos projéteis mais estáveis e nós temos projéteis menos estáveis, o que vai determinar também que se esse projétil ele tem ali uma capacidade de melhor atingir o alvo ou não. Então, são todas essas características que estão aí, né, sobre esta análise ainda preliminar. Além disso, nós temos que compreender também tudo aquilo que pode interferir, né, nesse voo do projétil. Vamos pensar assim, né, nessa propagação dele pelo ar. Então, a questão da gravidade,
da altitude que essa pessoa está, a resistência do ar, da água, tudo isso vai ser analisado para que nós possamos compreender como é o processo de disparo até que ele possa lhe causar, na verdade, uma lesão. Bom, quando nós pensamos em tiro para o alto, né, e aí surgem aquelas regras básicas da física, tudo que sobe tem que descer. E não é diferente quando nós analisamos aqui nessa nossa aula. Então, quando existe um tiro para o alto, no momento em que o projétil sai do cano da arma, a sua velocidade é máxima. Ao subir, encontra a resistência do ar e a força da gravidade, que atrai para o centro da Terra. A velocidade vai diminuindo, até que ele para e começa, logicamente, a cair. Existe ali, então, uma resistência do ar na queda, mas a força da gravidade estará a seu favor, e logo o projétil, durante a descida, novamente adquire velocidade suficiente para atingir o alvo. Obviamente, essa velocidade não é a mesma de quando ele saiu da arma. Por quê? Porque ali ele estava sofrendo toda a carga expansiva da queima da pólvora. Mas, logicamente, também é uma velocidade um tanto quanto prejudicial ao ser humano. Né? Na nossa última análise, a balística terminal, nós vamos então compreender, né, o que acontece com o projétil quando ele é deslocado no ar, bem como quando ele atinge o alvo. Por que eu estou dizendo isso? Porque com base nesse estudo, vocês vão saber, por exemplo, se ele é um projétil expansivo, se ele é um projétil transfixador, ou seja, o projétil expansivo é como se ele fosse essa figura da mão. Enquanto ele contra a resistência, ele vai abrindo. Então ele aumenta a sua área e aí com certeza ele vai produzir um resultado maior, um dano maior. Um projétil, né, de transficção, ele é mais pontudo. Então, ou seja, a intenção dele não é deformar, a intenção dele é ultrapassar ali a resistência do objeto, do corpo. Então, num primeiro momento, todo projétil ele vai sofrer deformações, tá? Por quê? Porque quando o atrito e a alta velocidade que ele sofre, passando pelas raias, né, por aqueles sulcos que tem no interior do cano da arma, já vai sofrer uma certa deformação, né? Então, esse é um primeiro momento. Agora, nós temos também as deformações periódicas, que são aquelas provocadas do choque, do impacto do projétil com o cano da arma devido à má apresentação da munição. Ou seja, munições, isso acontece normalmente com munições recarregadas. Munições originais, a deformação pelo impacto com o cano é menor, né? Com munições recarregadas, elas acabam sendo menos efetivas à sua finalidade, até porque elas têm uma carga de pólvora menor, né? O projétil é de menor qualidade e assim por diante. E nós temos também as chamadas deformações acidentais, que são, na verdade, as deformações inerentes ali, né, ao projeto expansivo, se choca com o alvo. Então, na verdade, você tem um corpo em movimento e você tem um corpo parado. Você tem a vítima que está parada e você tem o projétil que está em movimento. Então, só isso gera um impacto muito maior, né? Quando nós pensamos dessa forma, com certeza vocês já estudaram as leis da física e as leis de Newton, né? Quando para nós podermos saber a energia que é calculada, nós temos lá, né, a massa vezes a velocidade, né? E nós vamos alcançar. Salvo engano, é a massa vezes a velocidade ao quadrado, se eu não estiver enganado, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí nós vamos então calcular o impacto deste projétil contra o alvo. Quanto à classificação das armas de fogo, nós temos inicialmente 3 modos distintos de compreensão. O primeiro deles, quanto à mobilidade. Elas podem ser fixas, semiportáteis ou portáteis. Sendo portáteis, podem ser armas de cano longo ou armas de cano curto. Quanto à alma, o que é a alma? A alma é o interior do cano. Então, a alma de uma arma, ela pode ser lisa ou pode ser raiada. Ela será lisa quando normalmente, né, aquela munição for composta de várias esferas, ao contrário de que as armas de alma
raiada são aquelas que tem a munição libera um único projétil. Então percebam, as armas de alma lisa, normalmente a munição ela libera vários projéteis ao mesmo tempo. Já a arma de alma raiada, ela vai liberar um único projétil. Por isso que ele necessita de uma maior estabilidade para poder atingir o alvo. Por isso que ela tem a alma raiada e ele então sai ali em círculos, ele sai, né, sobre o seu próprio eixo, ele sai em rotação sobre o seu próprio eixo, o que traz para ele então uma maior estabilidade. Já quanto ao funcionamento, e aí sim, nós temos armas de tiro unitário e nós temos armas de repetição. Quando nós tratamos das armas de repetição, elas podem ser não automáticas, semi-automáticas ou automáticas. O que é uma arma não automática? Não automática significa que, para que cada munição seja deflagrada, é necessário uma ação humana. É necessário o acionamento do gatilho. Para cada acionamento do gatilho, você tem um disparo. Semiautomática é aquela que não há necessidade de você armar para depois acionar o gatilho. Então, não automático. Você tem que armar, né? O cão, nós vamos ver que peça é essa. Você arma o cão ou martelete e aí você dispara com o gatilho. A semiautomática, não. Né? A partir do momento que você puxa o gatilho, ela já está apta a fazer o disparo. E a automática, você segurando o gatilho apertado, ela vai disparar todas as munições que tem ali no reservatório próprio, né, da arma. Então, são algumas classificações bastante distintas. Quem tem contato com arma de fogo, o que eu estou dizendo não é novidade, né? E quem não tem, vai poder visualizar o que eu estou dizendo daqui a pouco. Quanto à constituição das armas de fogo, tá? Como elas são construídas normalmente, né? Porque nós temos diferenças, logicamente, entre modelos de armas. Mas, numa regra geral, elas são constituídas pelas peças, que são invariavelmente compõem ali. Então, ela tem uma armação, ela tem um cano, um dispositivo de pontaria, né? Nós temos também um percursor, ou um pino ou uma agulha, que é o que aciona a espoleta. Nós temos um gatilho, nós temos um extrator, que é onde a munição ela é ali alojada. Nós temos um ejetor, que propicia a retirada da munição já deflagrada da arma, e nós temos um depósito de munição. Então, se nós vamos compreender melhor isso, logicamente nós vamos ver daqui a pouco essa imagem. Então, não precisem, né, se preocupar muito, a gente vai começar a ver as imagens daqui a pouco das armas. Armas de porte individual, elas são divididas em dois grupos. Porte individual, pessoal, é aquilo que a pessoa consegue carregar sozinha, né? Nós temos armas de cano de alma lisa, nós temos armas de cano de alma raiada. Um exemplo, arma de cano de alma raiada, por exemplo, um revólver. Arma de cano de alma lisa, por exemplo, uma espingarda, né? Então, nós temos essas diferenças. Né? O conceito de raia, eu já disse para vocês, mas são então aqueles sulcros produzidos na parte interna do cano, dando origem a um determinado número de ressaltos e cavados, dispostos de forma helicoidal, ou seja, né, que busca ali um hélice, e cuja finalidade principal é imprimir ao projétil um movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo, centro longitudinal. Armas de alma raiada utilizam cartuchos de munição com projéteis unitários, conforme eu já tinha dito aí para vocês. Podem ser curtas, então olha, percebam, eu tenho a arma de alma raiada curta ou longa. Curta, revólver, garrucha, pistola. Longa, carabinas, fuzis. Então, nós vamos ver que essas armas elas têm uma condição maior de atingir o alvo, porque elas têm ali, então, uma estabilidade maior do projétil durante o percurso, né, até atingir o alvo. Então, armas de alma raiada podem ser curtas e podem ser longas. Agora, armas de alma lisa. Vamos aqui fazer... Peraí, pessoal, o que eu apertei aqui?
Vamos lá, então. Armas de alma lisa são as que utilizam cartuchos de munição com projéteis múltiplos e são geralmente usadas para caça. Por quê? Porque elas têm ali uma amplitude maior de ação, né? Então vocês percebam uma arma que libera, por exemplo, lá, vamos dar um exemplo aqui, a arma que libera 10 pontinhos, 10 projéteis. Então, na verdade, a partir do que ela libera, eles vão abrindo também. Então, eles vão ter lá na frente uma área maior de ação. Quem gosta de esportes nesse sentido, por exemplo, tiro olímpico, tiro a prato, você fala assim, nossa, como é que o cara conseguiu atingir um prato ou um disco voando? Na verdade, ele não atingiu só aquele disco. Ele não está com um único projétil ali. São vários projéteis que tem lá uma área de abrangência e o disco estava naquela área de abrangência. Vamos pensar assim, por exemplo, 1 metro quadrado, 1 metro de diâmetro, né? 1 metro de diâmetro é melhor. Então, ou seja, então na verdade é essa hipótese aqui que nós estamos abordando. Então, armas de alma lisa, os cartuchos, as munições são múltiplas e são geralmente utilizados para caça. Por quê? Porque a pessoa não tem condição, às vezes, de atingir o animal ou a ave, né? Exatamente ali. Então, ela tem que ter uma área, uma área ali para que ela possa atingir. Então, normalmente são as espingardas e são utilizadas muito para o tiro esportivo, conforme eu já disse aí para vocês. Olha só, aí nós temos a arma de alma raiada, né? Quando vocês observam esses dois desenhos, né, são almas, são raias, na verdade, que são ali rotacionadas em direções diferentes também, né? A raia aqui da minha esquerda, ela tem 5 raias. Já as raias da minha direita tem 6, né? Uma é dextrógeras, as outras são sinistrógeras, ou seja, elas vão girar para lados diferentes. Uma outra grande finalidade das raias é que você, como médico, vai atender um paciente e retira ali o projétil do corpo do paciente. Esse projétil ele tem que ser guardado, entregue para as autoridades policiais. Por quê? Porque ele vai gerar uma impressão, conforme vocês estão vendo aqui, olha só as setas. Ele vai gerar uma impressão no projétil, essas raias. E é com base nessa impressão, pela comparação quando essa arma for localizada, para saber se aquele projétil saiu de fato daquela arma ou não. Então, esse é um dos grandes objetivos também, né, da localização dos projéteis em comparação com as armas, para saber se o projétil saiu daquela arma ou não. Que é o que acontece, por exemplo, quando ocorrem mortes ali por balas perdidas, né, ou por projéteis perdidos, porque bala só é bala doce, não é bala de revólver. Então, quando os projéteis atingem pessoas aleatórias. Então, nessa condição, para saber se saiu do tiro do criminoso, para saber se saiu do tiro do policial, é feita essa comparação do projétil com a arma de fogo, e aí você vai ter uma certeza absoluta, porque cada arma imprime no seu projétil características únicas, como se fosse uma impressão digital, né? Então não tem como confundir. Olha só como ela tem aí um movimento rotacionado que vai imprimindo, que vai desgastando ali o projétil, né? O projétil ele é cilíndrico e não tem essas ranhuras, não tem esses desgastes, e aí isso vai gerar no projétil essa impressão, em razão então da expansão dos gases e da expulsão desse projétil pelo cano da arma. Então é aí que nós temos essas características, né? Olha aí os ressaltos que eles fazem. Então é diferente, né? A raia, nós temos a raia cheia e a raia cavada, ou seja, a raia essa cava é que vai gerar ali essa deformação no projétil. Então, tanto sai rotacionado, quanto sai ressaltando ali essa impressão no projétil. Então, o Rabelo coloca aí para nós também, né, essas impressões, essas informações. Aqui nós temos o cano da arma e aqui nós temos o projétil com essas impressões, com esses ressaltos que foram causados pela raia. Aí é a imagem de uma pistola. Vocês vão vendo que ela é uma arma que tem, né, inicialmente aqui, uma concentração maior de munição. Ela tem, então, um compartimento onde você pode colocar mais munição, né? Enquanto um revólver você vai ter, em média, 5 disparos. Uma pistola você pode ter 15, 16 disparos, né?
Aqui você vai ter, eu vou mostrar isso mais para frente, mas já vou citar. Aqui você vai ter a agulha, vou grifar aqui de amarelo, olha só. A agulha, que é aquela que quando ela atinge a parte ali anterior da munição, ela vai atingir diretamente na espoleta, a espoleta vai gerar faísca que vai, então, incendiar a pólvora, né? E aí vai expelir o projétil. O projétil nada mais é do que aquele pedacinho de chumbo que está ali na frente. As pistolas, como os revólveres, são armas de alma raiada, né? Vocês vão percebendo que dentro do cano existe ali já o sinal das raias. E aqui você tem uma visão frontal do cano que vai demonstrar quantas raias tem e qual é a rotação desse projétil, né? Em que sentido é a rotação deste projétil. Aqui uma outra questão, né? Como é que a munição ela vai subindo? Ela é pressionada por uma mola. Então ela é pressionada e a mola vai empurrando até que a última munição seja deflagrada. Armas curtas, então. Vamos aqui estudar as armas curtas. Armas curtas são armas de uso individual, de dimensões bastante pequenas, compactas, normalmente utilizadas aí para o porte velado, ou seja, aquele porte que as pessoas não veem normalmente. Né? Como regra geral, nós temos o revólver e a pistola semiautomática. Aqui nós temos a imagem de um revólver, e aí pela coloração vocês conseguem identificar, né, o nome dessas partes da arma de fogo. Né? Então, o quadradinho em preto, na verdade, ele está aqui. Quadradinho em preto é a massa de mira. Né? Olha só, massa de mira é como se fosse ali um pequeno ressalto no cano da arma. Já o em amarelo é a alça de mira. Então, você vai olhar pela alça de mira, vai enquadrar na massa de mira e quer dizer que você está apontando para um determinado lugar. Né? Então, com base nessa observação da alça para a massa, é onde a pessoa faz a sua mira, né? a determinação ali. Nós temos aqui em quadrado cinza, né, o cano da arma, em quadrado vermelho o próprio cano, né? Em quadrado vermelho mais escuro aí é a chamada vareta extratora, né? Quando ela é pressionada, quando ela é apertada, ela retira as munições deflagradas do tambor, que está aí no quadrado laranja. Né? Em verde, nós temos o cão, que é aquele que vai acionar, é aquele que vai, né, acionar a espoleta. Então, é o cão batendo ali, né, na parte anterior da munição que vai sair a faísca, que vai incendiar a pólvora. Nós já falamos da alça de mira, o dedal serrilhado. Né? O dedal serrilhado está aqui, próximo ao cão, que é onde você abre para poder tirar o tambor, para abrir o tambor, tanto para carregar a arma quanto para desmuniciar a arma. Né? Em azul mais escuro, vocês vão ter o guarda-mato, né? Que é essa proteção ao gatilho, até para evitar que a arma dispare, não sendo acionada pelo seu portador. Em quadrado roxo, nós temos o gatilho. O gatilho ele pode ser simples ou duplo. Né? O que é um gatilho simples? Você precisa, então, armar o cão, puxar ele para trás até ele travar, para depois puxar o gatilho. Isso é um gatilho simples. O gatilho de ação dupla, quando você puxa o gatilho, automaticamente ele arma o cão, ou seja, o cão vai para trás até travar. Quando você puxa o gatilho até o final, ele faz a liberação do cão, que também tem uma mola bastante forte ali, que atinge a espoleta da arma, assim disparando. E em quadrado cor-de-rosa, nós temos o cabo da arma, que pode ser em madeira, que pode ser em borracha, né, em vários materiais diferentes, em madrepérola, osso, né, tem marfim, então tem vários materiais que podem ser utilizados aí no cabo da arma. Aqui, mais uma vez, só para vocês terem a mesma visão do que eu estou dizendo, já com os nomes apontados para os locais, né? Então, tudo aquilo que nós já vimos, a mira, o cano, o tambor, a alça de mira, né? A orelha do cão é a mesma coisa do que cão, a chave do tambor, que é o dedal serrilhado, o corpo da arma, que é a sua estrutura física, o cabo, o guarda-mato, o gatilho, o suporte do tambor, que é onde ele é preso, né? Um pequeno espaço ali, e a haste extratora ou vareta extratora
muda um pouquinho o nome, mas a finalidade é a mesma. E aí nós temos a imagem, né, de uma arma sendo então disparada. Essa arma é uma arma de ação dupla. Percebam, por mais rápido que seja aí o movimento, né, que a simples acionamento do gatilho, ela movimenta o cão, que faz com que ele atinja ali a munição, né, deflagrando a espoleta. E aí, pelo cano sai o projétil. Percebam também que pelo cano nós temos ali também aquela queima da pólvora, né? Então sai ali um gás bastante quente, ainda com muitos resíduos de chumbo, de pólvora quente, que saem também pelo cano da arma. Aqui nós temos uma outra arma, né? Também uma arma curta, que é uma pistola semiautomática. Vai mudar um pouquinho alguns nomes, né? Porque ela tem algumas formas diferentes da sua concepção, mas muda pequenas coisas, né? Nós continuamos tendo aí a massa de mira, nós continuamos tendo um cano, só que ao invés, né, de nós termos somente o cão, nós temos aqui a junção entre o cão e o ferrolho. O ferrolho, na verdade, é aquele local onde a munição que sobe pelo pente, ela recebe o impacto do cão. Então ali é o ferrolho, né? Nós temos também uma alça de mira, que é utilizada para observação diante da massa de mira. Nós temos um registro de segurança aqui que impede que a arma seja disparada pelo acionamento do gatilho. Temos também o guarda-mato, o cabo, e ao invés de termos um tambor, nós temos o pente. O pente fica aqui introduzido no cabo da pistola. Então nós temos aí uma estrutura bastante, sobre alguns aspectos, bastante não, mas sobre alguns aspectos diferentes do que a estrutura do revólver. Funcionamento de uma arma semiautomática, né? Vocês vão vendo, conforme eu já disse, que a munição ela sobe aqui pelo pente, pressionada por uma mola, até que ela é atingida pelo cão no compartimento do ferrolho e o projétil ele é expelido então pelo cano. Armas de fogo automáticas, tá? As armas de fogo automáticas, vocês vão percebendo aí pela imagem, que ela tem um grande compartimento de munição, né? Então ela pode disparar muitos tiros, né, num único instante em que, né, o atirador segura pressionado o gatilho. Segurando pressionado o gatilho, todos os projéteis serão deflagrados sucessivamente sem nenhuma interrupção. Por isso que elas são armas, né, normalmente utilizadas em combate. Nesse aspecto, então, das armas longas, né, são aquelas que têm um comprimento de cano muito maior entre a coronha até o seu final. Então, ela tem uma dimensão longitudinal muito maior. Dentre essas armas longas portáteis, são aquelas que as pessoas podem carregar, né, o indivíduo sozinho consegue carregar, nós temos a espingarda, nós temos a escopeta, a carabina, o rifle, o fuzil e o mosquetão. Logicamente que, né, nós não vamos aqui explicar todos eles, mas é importante que vocês tenham aí uma noção daquilo que significa, né? Por exemplo, uma espingarda e escopeta, né? O termo espingarda, ela deriva ali do francês na sua origem do termo, né, de espingarde, e serve para designar qualquer arma de fogo longa. O cano é de alma lisa, então percebam, o cano é de alma lisa, por quê? Porque ela expele vários projéteis, né? Elas podem ser de um cano ou até de dois canos, paralelos ali, um e outro. O termo escopeta é usado para designar armas de alma lisa, de cano curto e de grosso calibre. Então são armas que têm ali uma conservação, tem uma reserva de pólvora bastante grande, né? E aí a espingarda para armas de cano longo, mas com calibres menores. Isso é só a título de conhecimento mesmo para vocês. Aí vocês têm a imagem do funcionamento, por exemplo, de uma espingarda calibre 12, tá? Ou seja, vocês vão vendo como é a forma de recarga da munição, a forma em que essa munição ela é expelida, né, ela é jogada para fora, e como, pelo acionamento do gatilho, você vê que é um gatilho bastante curto, né? Você tem o acionamento ali no ferrolho, né, pela haste, né, de ignição desse
projétil. Então, é bastante interessante essas imagens, né, para que nós possamos compreender como é, de fato, o funcionamento de uma arma também. Já a carabina, ela tem como finalidade, como origem, né, a Itália. O termo designa de arma de fogo portátil, de repetição, com cano longo e alma raiada. Então, percebam, a carabina, se ela tem alma raiada, é porque em cada munição tem apenas um projétil, né? Além disso, ela tem um cano ali que vai variar de 45 até 51 centímetros o cano dela. Então, é um cano bastante longo também. Como ele alguns deram a ele o nome de rifle, né? Para algumas carabinas maiores, mas o importante é dizer que, né, ela é de repetição, então você tem ali um alojamento também, um dispositivo onde a munição fica alojada, e conforme você vai então atirando, vocês vão ver que tem aqui na parte inferior dela uma alça. Para quê? Cada vez que você volta, ergue e volta, você está recarregando essa arma. Então, você puxa o gatilho, aciona o gatilho, né, leva para frente ali aquele suporte onde a mão do atirador está presente. Quando ele volta, ele estaria então armando novamente, né, recarregando a arma. Os rifles, né, da mesma forma que nós vimos, a maior distinção deles é que eles vão ter um cano um pouquinho maior, tá? Mas normalmente segue a mesma regra. Uma outra questão bastante interessante aqui do rifle, vocês vão vendo aqui embaixo, aqui é o suporte, aqui é o local onde a munição fica, então, alojada. E aqui você vai ter um pino, alguma coisa assim, né? Que você, ao fazer o movimento de puxar e voltar, você está armando novamente também esta arma. O fuzil é uma arma de fogo também longa, portátil, automática, com alma raiada, calibre muito potente e normalmente é utilizado com finalidade militar. Para vocês terem uma ideia, por ser uma arma automática, ela pode realizar entre 650 e 750 disparos por minuto. Então percebam, né, a potencialidade lesiva de um fuzil. O mosquetão é da mesma forma também que o fuzil, né, é uma arma longa, portátil, de repetição e também com a alma raiada. Só que aqui o carregamento dele é manual, né, não é automático como acontece no fuzil, né? Segundo a regulamentação 105, o mosquetão é definido como um fuzil pequeno, de emprego militar, maior que uma carabina, de repetição por ação do ferrolho, montado no mecanismo da culatra, ou seja, é diferente então do fuzil. Pessoal, na prova vocês não serão perguntados sobre a distinção das armas, tá bom? Essa não é a nossa finalidade aqui, já que é o curso de medicina e ela é uma matéria complementar à traumatologia. Bom, então sobre o estudo da balística forense, nós já compreendemos o que é uma arma de fogo. Para aqueles que entraram depois e não pegaram essa explicação, arma de fogo são os instrumentos que utilizam a grande quantidade de gases produzidos pela queima instantânea de uma carga, constituída por combustível seco, ou seja, a pólvora normalmente, né, como forma de propulsão dos projéteis. Então, pela queima da pólvora gera a expansão de gases e aí o projétil é expelido pelo cano da arma. Necessidade de existir nos cartuchos uma segunda mistura combustível, capaz de acender ou inflamar, né, quando golpeada, que é ali a espoleta ou a escorva. Pelo termo munição, nós vamos ver agora aqui algumas espécies de munição e como é constituída a munição de uma arma de fogo, né? Nós podemos designar, então, projéteis, pólvora e demais artefatos explosivos com que se carregam a arma. Quais são as partes do cartucho? Nós temos lá o estojo, que pode ser metálico ou não. Nós temos a espoleta, que é aquela mistura iniciadora que vai ali gerar o aquecimento da pólvora. Nós temos a pólvora, que é chamado de propelente, que pode usar ali usar também a nitrocelulose. Nós temos o próprio projétil, né, que pode ser de chumbo ou qualquer outro metal. E nós temos o embuchamento, no caso das armas de alma lisa. Então, ou seja, arma lisa, se você tem mais de um projétil, você tem que ter o embuchamento que vai empurrar esses projéteis
para fora da munição, do cartucho. Aqui nós temos a imagem, né, de um projétil um projétil único, tá? Aqui ele é utilizado em armas de alma raiada. Vocês vão ver aqui na ponta do projétil que ele é um projétil expansivo, tá? Não é o explosivo ainda. O explosivo ele tem uma carga explosiva ali nesse orifício. Ele é só um projétil expansivo. Ele vai abrir em flor quando ele encontrar resistência. Nesse aspecto, nós temos aqui o número 1, que é o estojo. O estojo normalmente ele é recarregável nessa espécie de munição. Nós temos a carga de projeção, que é o número 3 aqui, que é a própria pólvora, por exemplo. Né? Nós temos o 4, que é o projétil, que é a ponta, e 2, que é a espoleta, que vai gerar aqui a faísca que vai aquecer a pólvora. Aqui nessa outra imagem, nós temos a comparação entre um projétil único e uma munição única e uma munição múltipla, né? Uma munição que é utilizada em armas de alma raiada e uma munição que é utilizada em armas de alma lisa. Então, aí circulado de vermelho é utilizado em armas de alma raiada e em amarelo é utilizado em armas de alma lisa, tá? Então, à minha esquerda aqui, em vermelho, nós vamos ter aquilo que nós já vimos. Nós vamos ter o projétil, vou pegar aqui uma outra cor, o projétil, né? Na verdade, peraí, o projétil é maior. Nós vamos ter, então, o projétil. Tá? O projétil é toda essa parte aqui, né, de chumbo. Nós vamos ter o estojo, que é a cápsula que envolve, então, toda a carga, que a carga é a pólvora, e nós vamos ter a espoleta que vai incendiar a pólvora. A diferença básica que nós estamos observando aí para a munição de alma lisa, né, de uma arma de alma lisa, é que você vai ter aqui a bucha, e os projéteis são múltiplos. Então essa é a grande distinção. Né? Por ser de alma lisa, é necessário que tenham vários projéteis para que eles consigam alcançar ali, né, a finalidade, que é alcançar o alvo. Então esse é o grande objetivo. E a bucha, ela serve então para empurrar, né, quando houver a expansão dos gases pela queima da pólvora, ela vai empurrar esses projéteis para fora da arma de fogo. Aqui nós temos aí alguns tipos de projéteis únicos, né? Nós temos o ogival, que é esse primeiro. Nós temos o expansivo ponta-oca. Nós temos o canto vivo, que ele é um canto bastante angular ali. E nós temos o canto semivivo, tá? Então, dessa forma, nós podemos perceber. Por exemplo, o ogival é aquele que tem a finalidade de transfixar. Já o expansivo oco, ele tem a finalidade de expandir ali quando entrar em contato, causando um dano maior à vítima. Percebam aí, né, os projéteis explosivos. O projétil explosivo, conforme vocês vão percebendo aqui nessa imagem, vou até colocar aqui de vermelho, né, no seu interior, ele tem um espaço que é preenchido com um material que vai explodir quando sofrer ali a pressão. Então, além de ter o impacto, ele vai também ali explodir quando atingir o alvo. Calibre das armas de fogo. Né? O calibre ele pode ser observado em razão do ferimento também. Né? Dá para se ter uma noção do calibre da arma de fogo. Então nós temos o calibre das armas de alma raiada, calibre das armas de alma lisa, o calibre dos projéteis em razão da alma raiada ou lisa e o calibre dos cartuchos também em razão da alma lisa ou raiada. Então, aqui só para frisar, calibre dos cartuchos, calibre do projétil e, aí, logicamente, o calibre da arma, se ela for de alma lisa ou de alma raiada. Aqui, pessoal, também só a título de conhecimento, para aqueles que conhecem, nós temos o calibre 22, 25, 30, 32, 38, né? Aí 41, 44, 45. Então, nós temos um sistema em que nós vamos, então, também medindo metricamente esse calibre. Ou seja, né, qual é o tamanho ali do projétil. 5 milímetros e meio, e assim por diante nós vamos vendo, né, a propensão desses projéteis.
o calibre dos projéteis nas armas de alma raiada. O diâmetro do calibre efetivo do projétil nas armas onde o número de raias é par, nós vimos que pode ser 5 ou 6 ou 7, corresponde ao espaço entre os dois cavados da arma onde o número é ímpar. A distância entre um cheio e o ressalto diametralmente oposto. Tá, pessoal? Mas nós também não vamos aqui nos adentrar muito, não. Então, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estava falando, tá? Um calibre real é aquele calibre medido no espaço, na verdade, no próprio diâmetro do interior do cano de uma arma. Já o calibre do projétil é entre aí os cavados, se o número da raia for par, ou o espaço entre um cavado e um cheio, se for ímpar. Então, essa é a diferença. Olha, 2 cavados, um cavado e um cheio, se ela for ímpar. Alguns projéteis especiais, né? Aqueles que nós já vimos agora há pouco. O ogival, nós temos aí o explosivo, nós temos de cobertura plástica, nós temos aquele que tem uma cavidade, que é expansivo, né, no caso aí, e nós temos a jaqueta metálica e o núcleo de chumbo, onde ele tem aí uma capacidade também de lesão muito maior. Calibre das armas de alma lisa. Normalmente essas armas de caça, elas são ali, a munição ela é composta por esferas de chumbo puro, tá? Então, ali também são vários chumbos que são disparados, empurrados pela espoleta em razão do incendiamento da pólvora. Aqui para vocês terem a questão da medição, né, da libra de cada bolinha daquela tem que pesar 1 libra, mas não é também objeto aqui do nosso estudo. Normalmente são armas que têm calibre 12, 16, 20, 24, 28, 32 ou a 36. E aí você vai ter um diâmetro real da composição dessas esferas. Projéteis das armas de alma lisa. Então são balins, né? Calibre 12, você vai ter a quantidade de gramas e a quantidade de esferas. Quanto maior a quantidade de gramas, maior a quantidade de esferas. Então, normalmente, você vai ter 32 esferas lá numa arma de calibre 12 e assim por diante. Né? Aqui nós já falamos, não há necessidade de explicar mais sobre esse tópico. A velocidade, pessoal, a velocidade é importante. Quando nós falamos lá que o projétil ele sai do cano da arma de fogo em velocidade máxima, para vocês terem uma ideia, ele vai deixar a boca do cano de uma arma, vai variar de 120 a 370 metros por segundo em mosquetes de pólvora negra, para mais de 1.200 metros por segundo nos rifles mais modernos, né? Então nós temos vários exemplos aí de armas também com relação a essa velocidade. Então a velocidade é extremamente interessante, é extremamente importante para você poder calcular a distância, impacto, força e lesão. Nós já falamos lá, só para ressaltar aqui, que a velocidade maior do projétil é quando ela sai da boca do cano e gradualmente, em razão da resistência do ar, ela vai perdendo um pouquinho ali de velocidade. Aqui nós temos exemplos do projétil de arma de fogo de alma lisa, né, deflagrado. Como é que isso vai acontecer e sobre toda a estrutura dele. Então você tem um projétil intacto, você tem ele decomposto, você tem aqui a estrutura dele, né, interior ali ao invólucro, que seria a espoleta, que seria a bucha, não, a pólvora, a bucha e aí os balins, e aí como ele fica depois de deflagrado. Aqui mais uma vez para nós podermos entender, né, sobre os projéteis de armas de alma raiada, já falamos bastante sobre isso também, só para mais uma vez poder compreender, nós temos o percursor que bate na espoleta, a espoleta inflama a pólvora, que libera gases e o projétil é empurrado para fora do cano. E aí nós temos a imagem que demonstra como esse processo acontece até que um projétil, no caso aí um projétil de ponta oca, seja expelido pelo cano da arma. Então é um processo bastante interessante. O que se observa aí com esse disparo é que nós estamos vendo o disparo de uma pistola semiautomática.
E percebam aí a rotação desse projétil quando ele é expelido, em razão das raias que existem no cano da arma de fogo. Aqui nós temos algumas classificações, como nós já vimos, né? Nós temos as armas mecânicas, por exemplo, o revólver, a espingarda, as semiautomáticas, que são as pistolas, e as automáticas, que são ali as submetralhadoras, que são outros tipos de armas que têm uma capacidade e uma potencialidade lesiva muito maior. Já com relação ao cano, já falamos também, cano raiado em torno aí de revólver, pistola, aquele em que o projétil gira sobre o seu próprio eixo. Armas lisas, armas de caça, no caso ali as espingardas. São projéteis múltiplos. Aqui mais algumas imagens, né, de diferentes armas. Um revólver 38, 22, um outro 38, uma pistola .40, e mostrando mais uma vez lá como é que é a visão da raia que existe no interior de um cano. Aqui nós temos algo bastante interessante. Além de alguns modelos de projéteis, de munições, né, nós temos aí a observação da deformação deles em relação ao impacto que existe contra o objeto. E aqui talvez seja a imagem mais interessante, que é aquela comparação que eu disse para vocês agora há pouco, que é a comparação entre deixa eu pegar uma outra cor aqui, que é a comparação que existe entre dois projéteis. Então, duas munições deflagradas, você vai ter aí, então, essa observação. Quando você compara, você vai ver que elas foram, de fato, disparadas pela mesma arma. Aqui, ao canto, vou pegar em vermelho, ver se consegue marcar. Aqui no seu canto superior direito, você vai ver aquelas ranhuras, né, aquela impressão digital que é feita no projétil para poder identificar se ele foi deflagrado pela mesma arma ou não. Na comparação ali, vocês vão ver que elas se unem perfeitamente e vão determinar que aquele projétil foi, então, deflagrado pela mesma arma de fogo. Então, é extremamente importante essa visão, é extremamente importante compreensão da perícia médico-legal ou da perícia técnica em relação aí à deflagração de armas de fogo. Agora sim, pessoal, talvez de uma forma mais específica, nós vamos falar dos ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, tá? Lembrando que são ferimentos considerados como pérfuro-contundentes, tá? Ferimentos causados por arma de fogo são ferimentos pérfuro-contundentes, porque eles tanto perfuram quanto contundem ali o organismo do indivíduo. As características desse ferimento, ela é normalmente observada em razão da entrada, né, do ferimento de entrada e do ferimento de saída. Então nós temos três características principais a serem ali analisadas. Primeiro, o tipo de munição. É uma munição de projétil unitário ou de projéteis múltiplos. Segundo, o ângulo de incidência. Foi um tiro dado de cima para baixo, de baixo para cima, né? E a distância do tiro. É um tiro a longa distância, é um tiro a curta distância ou é um tiro a queima-roupa. Ou seja, um tiro... nós temos, olha só, pessoal, tiro a longa distância, tiro a curta distância, que é a mesma coisa que queima-roupa, tá? Curta distância e queima-roupa é a mesma coisa, e tiro encostado. Então, mais uma vez, para que aqui não fique dúvidas, com relação à distância do tiro, nós temos longa distância, curta distância e a queima-roupa são sinônimos, e tiro encostado. Então, com base nisso, nós vamos determinando ali a distância em que houve o disparo da arma de fogo, tá? E nós vamos ver as características dos ferimentos desses tiros. Com relação aos ferimentos produzidos por projéteis múltiplos, né? Quando você tem múltiplos projéteis, logicamente você vai ter ferimentos múltiplos também.
Você vai ter características múltiplas para serem analisadas no corpo da vítima. O aspecto da lesão, ele é diferente. E ele vai depender também do tipo de arma que foi utilizado. Em tiros próximos ou encostados, os projéteis múltiplos causam grande destruição tecidual, muitas vezes acompanhada de significativa perca de substância. Nos disparos efetuados à distância, o que observamos é a existência de lesões múltiplas, como se produzida por vários disparos unitários, distribuídas ao redor de um ponto central, e que se afastam mais um do outro, quanto maior for o número, ou quanto maior for a distância entre o atirador e o alvo. Então, por quê? Porque os projéteis eles vão se afastando com a distância em que eles percorrem. Aí nós temos 3 imagens, tá bom? Essas 3 imagens vão dizer o seguinte, olha só. Tiro à distância. Pessoal, tiro à distância é uma distância longa, tá? Você vai ver que existe um ferimento. Deixa eu até mudar a cor aqui. Existe um ferimento, mas esse ferimento ele tem como característica você vê que existe o ferimento, mas você não tem perda de tecido, tá? Ele tem um rompimento aqui ao centro, mas ele acaba produzindo um ferimento bastante limpo ao seu redor. No segundo aqui, nós temos um tiro a curta distância, ou queima-roupa. Por que queima-roupa? Porque essas lesões pigmentadas que vocês veem ao redor da lesão principal, onde o projétil de fato entrou, na verdade ali são a pólvora, resíduos de pólvora quente que queimaram o entorno da lesão. Tá? Então aqui nós estamos falando de uma lesão aí aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, onde você tem essa queimadura. Tá? Por isso que é chamado de queima-roupa. Já o disparo encostado ou à distância zero é aquele onde o cano da arma é encostado à pele da pessoa. Quando ele é encostado à pele, vocês vão perceber uma queimadura bastante intensa ao redor do orifício. E ali, na verdade, ele empurrou tudo isso para dentro do ferimento da pessoa. Então, toda essa parte tecidual que foi perdida, ela foi empurrada para dentro do ferimento, com uma grande queimadura. Né? E aqui vocês vão ver que a queimadura, na verdade, ela foi em grandes proporções. Aí nós vamos observando por que os ferimentos causados por arma de fogo são perfuro-contundentes. Porque, olha só, eles vão pressionar a epiderme até o ponto em que ela rompa. Com esse rompimento, ele leva uma parte ali para dentro do ferimento. Então, você vai ter, inicialmente, a orla de escoriação, você vai ter todos os resíduos na superfície ali do projétil vão para dentro da lesão, você vai ter a orla de enxugo. Né? A orla de enxugo é onde ocorre o rompimento. Né? Você vai ter também ali a derme, a epiderme e o projétil. Então, com essa imagem, nós conseguimos ter aí todas as informações. Então, nós vamos ter a epiderme, nós vamos ter rompimento da derme, que ela fica aqui nesse local, né? Aqui, na letra B, você tem os resíduos de pólvora, de sujeira do cano da arma, que também são ali impulsionados para dentro do ferimento. E, por fim, você tem a orla de escoriação e você vai ter a orla de enxugo, ou seja, onde existe o rompimento ali, né, da epiderme, da derme, até que ele chegue ao interior do indivíduo. Né? E aí foi tirado do livro que vocês têm em mãos, que é o do Delton Cross. Aqui é onde nós podemos observar a distinção, ou seja, como é que a arma, de fato, ela vai atingir o objeto. Né? Aqui, pessoal, vou até pintar de vermelho, aqui é como se fosse a pele do indivíduo, é como se fosse o indivíduo. Né? A curta aqui, vamos pensar que aqui está a curta distância, tá bom? Curta distância, você tem aquela queimadura, a queima-roupa, tá? E aqui a longa distância, quer dizer que a fumaça, o calor não chega ao indivíduo. Então, essa é uma distinção também que nós temos aí trazido, que é trazida pelo manual, né, do Thomas Books. Ao atingir o corpo, o que é que o projétil provoca?
né, é aquela sequência até que ele possa atingir o interior. Então, nós temos o rompimento da pele com a formação do orifício de forma tubular, na qual se enxuga os seus detritos, que por vezes se observa nas vestes, chamada de orla de enxugo ou a limpadura. Nós vamos ver imagens disso daqui a pouco. Nós temos o arrancamento da epiderme, né, chamada de orla de escoriação. E ao se formar o túnel de entrada, pequenos vasos se rompem, formando então aí as equimoses em torno do ferimento, chamado de orla equimótica ou orla de contusão. E isso gerará o que então? Gerará o anel de Fish. O anel de Fish nada mais é do que aquele arroxeamento, né, aquela imagem ali escurecida ao redor do ferimento. Então percebam, aqui nós temos nessa primeira imagem a orla de enxugo ou orla de alimpadura, ou seja, muita sujeira que estava no projétil fica ali nesse primeiro momento, ali na epiderme. Né? É produzida pela limpeza dos resíduos decentes no cano da arma, pólvora, ferrugem, né, partículas, que o projétil transporta e que deixa ao atravessar a pele ou as vestes, ficando a forma de uma auréola escura em volta do orifício de entrada. Então é chamada de orla de enxugo ou de alimpadura, pessoal. Quando nós tratamos aqui dos ferimentos, é muito importante que vocês compreendam, né? Guardem, porque aí sim será objeto de cobrança de vocês. Orla, então, de escoriação. Olha só, é a letra A, é aquela camada, né, mais escura, é aquela camada ao redor. Orla de escoriação. A letra B é a orla de enxugo, é aquele último rompimento. A letra C é a zona de tatuagem, ela é aquilo que não sai, tá? É aquilo que de fato vai pigmentar a pele, você pode lavar, você pode limpar que não sai, por isso que é chamado de tatuagem, é a queimadura produzida pela pólvora quente. Já a zona de esfumaçamento é a sujeira que está ali entremeada, que se você limpar, ela vai sair. Aqui chamada de orla de escoriação, com um tiro à distância, mais uma vez percebam que aquela imagem que nós vimos anteriormente, ela é correspondente a uma área localizada em torno do ferimento, em que a epiderme é arrancada pelo atrito do projétil, mas você não tem ali aquela sujeira, você não tem as outras observações que nós pudemos aí ver anteriormente. Né? A câmara de mina, ou Hoffman, que na verdade é o buraco, é o caminho que é tracejado ali pelo projétil quando já dentro do corpo humano. Aqui nós estamos vendo um tiro, então, encostado, percebam, a distância zero, onde tudo é jogado aqui, onde tudo é empurrado para dentro do ferimento, tudo é empurrado para dentro do indivíduo. Né? Vamos só voltar rapidinho aqui para a gente ver essa distinção daquelas imagens que nós vimos anteriormente. Olha só, a queima-roupa, a distância e agora a distância zero. Aqui nós podemos perceber a diferença, a distinção que existe aí. Orla equimótica ou orla de contusão. Evidencia-se como uma equimose, percebam aí, ao redor do ferimento. Tá? É o rompimento dos vasos que vai trazer aquele arroxeado ao redor do ferimento. Outra imagem que também dá para perceber aqui a orla equimótica. Agora, nós vamos ver aqui, olha só, os ferimentos causados aí por distância zero. Como eu disse, dependendo do tipo do projétil, você vai ter uma grande perca tecidual, né? Tiros encostados, aqui você vai ver aquela cena que nós vimos lá da queimadura, da perca de tecido. Então, aqui é tiro à distância zero, tá? E aqui, no caso, logicamente, aí, nessas três hipóteses são suicídios, e nessa você vai ver um projétil maior e percebam aí, então, né, o dano que causa. Com relação ao trajeto, o orifício de entrada é sempre menor do que o orifício de saída. Por quê? Porque o projétil íntegro, quando ele atinge o corpo, ele começa a se deformar, ele vai se deformando e, logicamente, que ele vai ter ali um orifício de saída maior do que o orifício de entrada. Então, sempre fiquem atentos a isso.
orifício de entrada é menor do que o orifício de saída, em razão da deformação do projétil no transcurso, no percurso, né, dentro do corpo humano. Tiros a curta distância ou disparos a queima-roupa, nós já vimos aí. É importante lembrar que eles vão trazer alguns efeitos, né? Que efeitos são esses? Inicialmente, nós temos que ver que a distância que existe entre a boca da arma e o alvo, ela é mínima, ou de fato zero, né? Os efeitos são secundários, as zonas de contorno, seja ela a zona de chamuscamento, de queimadura, e de esfumaciamento ou de tatuagem. A zona de chamuscamento é aquela queimadura em razão dos gases quentes que saem ali do cano da arma de fogo, que elas vão causar queimaduras na pele da vítima, né? Como se o tecido podendo se dar a combustão das vestes, pode até pegar fogo em razão, né, do calor ali que é expelido pela arma de fogo. Zona de chamuscamento, então, aqui nós temos a sobreposição, o tecido quando retirado de cima do ferimento. Então, ele queimou, literalmente ele queimou, ele protegeu ali a área do ferimento. Vocês vão ver aqui uma pequena área de tatuagem, vamos mudar de cor para poder mostrar, uma pequena área de tatuagem somente, né? Alguns pontos, uma pequena zona equimótica, né? O orifício de entrada, mas a sujeira, todo aquilo que saiu do cano, o calor, acabou sendo retido aí pelo tecido. Por isso é chamado de zona de chamuscamento. Nessa outra imagem, nós vamos ver uma zona de esfumaçamento, né? Ou seja, o que nós estamos observando aqui é fumaça. Se você limpar, ela vai sair. Então, é zona de esfumaçamento ou falsa tatuagem, porque a tatuagem não sai. A zona de esfumaçamento, se você limpar, ela sai. Aqui nós temos algumas imagens que vão demonstrar como fica essa zona de esfumaçamento em razão da distância do cano da arma para com o alvo, né? Então, 8 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros, 50 centímetros, né? 70 centímetros, você já não vê nada. Então, quanto mais longe, menor é a zona de esfumaçamento. Olha aí uma outra imagem que vem demonstrar isso que nós estamos falando, que nos dá, então, essa noção do quanto, de fato, gera a zona de esfumaçamento em razão da distância. Olha aqui, 70 centímetros não tem nada, enquanto 2 centímetros, 5 centímetros, 12 centímetros, você tem aí uma zona de esfumaçamento bastante intensa. Orifício de entrada, normalmente circular a 90 graus. Ovais ou arredondados, ângulo diverso de 90 graus. Tangencial, de acordo com o ângulo de incidência. Com isso, nós podemos determinar também a posição do atirador em relação à vítima, de cima para baixo, de baixo para cima e assim por diante. Orifício de saída, com um diâmetro geralmente maior do que o orifício de entrada, sempre de forma irregular. Normalmente, o orifício de entrada é de forma regular, o de saída é irregular. As bordas, né? A partir do momento que o projétil empurra a epiderme e a derme para dentro, logicamente que no orifício de saída essas bordas são empurradas para fora, por isso que são chamados de bordas invertidas. As características ao redor surgem somente em casos de exceção. Aqui nós temos algumas imagens que também vão demonstrar aí a grande perca de tecido, né, em razão de tiros realizados muito próximo. Zona de tatuagem. Ela é composta por películas de carvão. Aqui, essa zona de tatuagem, ela foi gerada no atirador, que é aquilo que nós falamos lá inicialmente na aula, de como identificar o atirador. Nessa imagem, nós temos aí a zona de tatuagem no atirador, mas ela também gera, né, essas pequenas queimaduras também são provocadas na vítima, dependendo ali da distância do disparo. Então, esses glândulos de pólvora em combusta se dispersam, né, ao redor do orifício de entrada lá do ferimento. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês.
Professor, Oi. eu sou a aluna agora, meu portal. Não tem nota. Tá. Nesses casos, como eu disse para você, me manda um WhatsApp, por favor, que eu vou verificar a sua situação, tá bom? Eu vou deixar, eu vou deixar novamente aqui o meu telefone no chat para que, que vocês mandem o WhatsApp nessas dúvidas que vocês tiverem aí. Então, 997268923, tá? Pode mandar o WhatsApp agora que eu já verifico o seu caso e eu trato dele em particular com você. Ok, perfeito. Maravilha. Vou agora mesmo. Obrigada, professor. Olha aí, pessoal, esse é um exemplo que eu gostaria de ter de mais pessoas. Estou vendo meu amigo César Gorrão. Prazer, César. Bom te ver, viu? É essa sensação gostosa de ver os nossos alunos, os nossos amigos, que a aula virtual muitas vezes não nos proporciona. Fico muito feliz quando eu vejo vocês aí. É muito bacana. Olha aí, ó. É muito gostoso ver vocês, viu? Fico muito feliz. Porque vocês me veem e eu acabo não conhecendo vocês fisicamente. Então, pessoal, quem quiser ligar a câmera, ligue. Fico muito feliz aí de ver vocês. Muito obrigado pela presença sempre de vocês, viu? É bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou um apaixonado por armas de fogo, como esportista, e eu gosto muito desse tema. Evitei aí colocar algumas imagens mais fortes, não é, né? Os alunos do direito, eles não gostam muito de ver essas imagens, não suportam muito, vocês estão mais acostumados. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês e obrigado aí por ligarem a câmera, isso é muito bacana. Professor, tem uma pergunta. Sim. Na verdade, são duas. Essa zona de tatuagem, ela não sai nem a longo prazo? Não, doutor, porque ela gera uma queimadura, ela vai gerar uma cicatrização, na verdade. Mas a imagem, o sinal vai permanecer. Tá. E o disparo ali em distância zero, né? Você Sim. falou? Ele, por acaso, o cano ali da arma, ela gera uma queimadura se estiver encostada? Parecia que Sim, ela vai gerar uma grande queimadura em razão do calor que é expelido pelo cano da arma pela queima da pólvora. Então é uma grande temperatura. Queima mesmo. Ela vai, em alguns casos, em tecido ósseo, ela vai gerar ali a perda de tecido pela incineração. Entendi. Porque tinha uma imagem ali, parecia que ela chegou e quente e fez uma marcação. É como se fosse marcar ferro quente mesmo. Ela vai ficar ali também. Exatamente. É bem isso mesmo. Beleza, era só isso. Imagina, obrigado pela pergunta, galera. Tem mais gente aparecendo aí, a Jéssica está aí também, né? O pessoal está aí. Tinha um colega ali que estava no ônibus, está andando pela rodoviária aí, ó. Sou eu fiz a pergunta. Aí, ó, tá aí. Beleza. O professor André. Oi, pode falar. A tarefa tem que ser concluída agora e postada agora, é isso? Olha, como eu não tinha previsão do quanto eu ia demorar com essa aula, vamos fazer o seguinte, pessoal. O questionário lá, vocês podem responder até domingo à noite, tá bom? Para dar um tempinho maior para vocês aí. Tá bom. Tá? Não tem problema não, porque eu vou fazer a chamada somente na segunda-feira. Então, vocês podem, durante o final de semana, responder o questionário lá. Ele vai ficar aberto, tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado. Professor. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Boa noite. Professor André. Oi? Obrigada, professor. Já te mandei pelo Só tem uma WhatsApp. pergunta. Sim. Projétil disparado por arma de alma lisa, tem como rastrear? Doutor, não tem, infelizmente, porque ele não gera essa impressão da arma, entendeu? A arma de alma lisa, ela é bastante interessante por isso, porque os projéteis, eles se abrem de uma forma, então eles têm uma área muito maior de alcance, né? Dependendo da distância, vai parecer que a pessoa pegou catapora, para você ter uma ideia. Ela vai ficar toda cheia e não tem como fazer o rastreamento, somente das armas de alma arraiada. Beleza. Era essa minha dúvida. Obrigado. Maravilha, obrigado eu. Ó, tem uma nenê ali, ó. A Mari tá com a nenê dela lá. É minha filha. A minha de vez em quando, a minha tá dormindo agora, mas de vez em quando ela corre aqui também na sala, ela quer ver meus alunos também. Dar aula em casa é desse jeito. Pessoal, que vire rotina ver vocês, viu? Que vire rotina. Mais alguma dúvida? Só eu que tô usando máscara aqui, velho. Obrigado e boa noite, então. Obrigado aí, viu?
Ah, ô Fábio, é que você está em local público, a gente está em casa, você precisa, a gente não. Vocês são ricos nessas viagens de avião, viagem de ônibus. Não é fácil não, pessoal, é complicado. Pessoal, fiquem com Deus, bom final de semana, obrigado pela companhia, uma excelente sexta-feira a todos. Né? Tem até as vozinhas lá, ele está filmando. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Até segunda-feira, aula comigo de novo. Um abraço. Tchau, doutor. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigadão, viu? Tudo de bom. Falou, gente. Falou. Mãe. Vem logo, amigo.